mestre em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica pela UFPE, especialista em Nutrição Materno-Infantil pela Faculdade Novo Horizonte, graduada em Nutrição pelo UFPE CAD. Atualmente é pesquisadora de doutorado no projeto Crescer com Saúde em Vitória, de Santo Antão, e no grupo de pesquisa em controle cardiorrespiratório e plasticidade fenotípica no UFPE CAD, perdão. Atua nas seguintes áreas: crescimento e desenvolvimento, consumo alimentar, estado nutricional e fatores de risco cardiometabólicos em crianças e adolescentes. Atualmente estuda os efeitos do processamento de alimentos na qualidade nutricional da dieta, parâmetros cardiometabólicos e expressão de microRNAs em crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade, apresentando a palestra intitulada "O consumo de alimentos ultraprocessados pode estar associado aos indicadores antropométricos de obesidade e hipertensão em crianças de 7 a 10 anos?" Seja bem-vinda, Páfinos. Obrigada, Mayara. Eu não sei se eu estou aparecendo para vocês. Eu liguei a câmera, mas para mim a imagem está escura. Não está aparecendo ainda. Eu não sei por quê. Mas eu vou colocar a apresentação para a gente não se prolongar. Não sei se ela vai aparecer, mas está aqui como ligada. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor João e à equipe organizadora do evento pelo convite. Eu fiquei bastante feliz quando eu recebi esse convite, né? Voltar para esse evento agora como palestrante é uma grande honra para mim. Eu fui estudante do programa e fico mais feliz ainda de poder conversar com vocês hoje um pouquinho sobre um estudo que foi fruto da minha dissertação de mestrado no programa. Então, eu vou colocar aqui a apresentação e vocês me falem, por favor, se apareceu. Está aparecendo a apresentação. Deixa eu só fechar aqui rapidinho. Bom, então eu vou conversar um pouco com vocês sobre esse estudo que foi fruto da minha dissertação de mestrado e como Mayara apresentou, né, o título é "Pode o consumo de alimentos ultraprocessados estar associado com indicadores antropométricos de obesidade e pressão arterial em crianças de 7 a 10 anos de idade?" Então, meu objetivo aqui é trazer um pouco como a gente desenvolveu esse estudo, os principais resultados e discutir um pouquinho sobre as observações que nós encontramos, né, no município de Vitória de Santo Antão. Então, esse aqui é o estudo, ele foi publicado esse ano, é de minha autoria, juntamente com outros pesquisadores, certo, de diversos núcleos da UFPE. Então, tivemos a colaboração com o Núcleo de Saúde Coletiva, com a professora Alicia Araújo, que foi a minha orientadora do mestrado, o Núcleo de Nutrição do CAV, com a professora Willa Tatiana, que foi a minha co-orientadora, o Núcleo de Educação Física de Recife, da UFPE Recife, né, representado pelo professor Rafael Henrique, e estudantes de mestrado na época de iniciação científica. Então, inicialmente, eu trago para vocês algumas estatísticas de nosso conhecimento que a obesidade e a hipertensão são problemas de saúde pública no mundo e, especificamente, na população pediátrica, o último estudo, né, o mais atual, em colaboração com a Organização Mundial da Saúde, viu um aumento dessa obesidade infantil. Então, esse estudo mostrou que a obesidade ela passou de 11 milhões para cerca de 124 milhões entre os anos de 1975 e 2006 no mundo. No Brasil, no ano de 2016, nós tivemos uma prevalência de 12,4% de obesidade em meninas e de 17,6% em meninos. Com relação à hipertensão, a média, né, da prevalência da hipertensão em crianças e adolescentes até 19 anos, ela está em 4%, e no Brasil, né, com a compilação de diversos estudos de revisão, mostra que essa prevalência ela está variando aí de 2,1% a 8,6%. Nós sabemos que a etiologia dessas comorbidades, então a professora anteriormente bem falou que a obesidade ela é multifatorial. Dentre esses fatores, a gente tem a alimentação inadequada. E recentemente, né,
em média 10 anos, tem se estudado bastante sobre o papel dos alimentos ultraprocessados nas doenças cardiometabólicas. Então, os alimentos ultraprocessados, de acordo com a classificação nova, que serviu de base para o Guia Alimentar para a População Brasileira, são formulações industriais que são obtidas por meio de diversas etapas do processamento e de uso de ingredientes que muitas vezes são de uso exclusivamente industrial. Então, é um produto, na verdade, que tem pouco ou nenhum alimento natural. São exemplos o refrigerante, salgadinho, hambúrguer, biscoito, sorvetes. E como a professora anteriormente bem falou também, esses alimentos ultraprocessados, eles apresentam alta densidade energética, altos níveis de gordura saturada, trans, sódio, açúcar livre e baixo teor de fibras e proteínas. Então, recentemente, esses pesquisadores vieram, né, observando que, a partir desse aumento dos investimentos das indústrias alimentícias, aumentou-se também o aumento da produção, da oferta e consumo dos alimentos ultraprocessados. Então, eu trouxe aqui para vocês verem um estudo que avaliou a compra, né, desses alimentos ultraprocessados em 19 países europeus. E esses pesquisadores, eles viram que o consumo médio dos alimentos ultraprocessados em relação à ingestão calórica total foi de 26,4%. Esse consumo, ele variou aí de 10,2%, como vocês podem ver aqui ao lado, a 50,4%. No Brasil, esse cenário não é diferente do que a gente observa em outros países. Então, a última POF, né, que foi a pesquisa de orçamentos familiares, ela vem mostrar isso. Apesar da gente ver que a maior participação, né, da aquisição alimentar das pessoas brasileiras vem de alimentos in natura ou minimamente processados, nós observamos claramente que, ao longo dos anos, há uma diminuição dessa participação dos alimentos mais naturais, né, das refeições tradicionais baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados, com o aumento da participação de alimentos processados e ultraprocessados. E por que que isso é tão importante da gente estudar? Porque os estudos vêm mostrando que esse consumo de ultraprocessados não é elevado apenas na população adulta. Os estudos mostram, né, em países em desenvolvimento, como os Estados Unidos, que a participação calórica dos alimentos ultraprocessados podem chegar aí a 65% na alimentação dessas crianças. No Brasil, a gente tem uma participação de aproximadamente 47% de alimentos ultraprocessados. E nós já temos estudos mostrando os impactos negativos desse consumo na saúde de crianças e de adolescentes, na verdade, em todas as faixas etárias. Eu não trouxe aqui do adulto, mas em relação ao adulto, a gente já tem estudos mostrando o aumento do risco de câncer, de hipertensão, da própria mortalidade, e especificamente em crianças, eu trouxe aqui 2 estudos para vocês verem, que mostrou uma associação com o aumento do colesterol total e do LDL. Esse foi um estudo realizado com crianças brasileiras e foi um estudo longitudinal, certo? E viu que para cada aumento de 1% na ingestão de energia proveniente dos alimentos processados e ultraprocessados, havia um aumento do colesterol total e do LDL. Esse outro estudo aqui, com o mesmo desenho, ele observou agora uma associação com o aumento da circunferência da cintura. Então, eles viram que para cada aumento de 10% na ingestão de alimentos ultraprocessados, né, essa variação da circunferência da cintura aumentou em 0,7 centímetros. Com relação aos adolescentes, esse estudo aqui, ele observou, foi um estudo transversal, que observou uma associação do consumo dos alimentos ultraprocessados com os componentes da síndrome metabólica. Então, eles observaram que as crianças que apresentavam maior consumo de ultraprocessados foi associado à prevalência da síndrome metabólica. Então, como a gente percebeu que não se tinha estudos, principalmente observando a influência desse grau de processamento na hipertensão arterial, a nossa equipe se propôs a investigar a associação entre o consumo alimentar segundo o grau de processamento dos alimentos
com os indicadores antropométricos de obesidade e pressão arterial em crianças de 7 a 10 anos de idade. E a hipótese do estudo foi de que o consumo de alimentos ultraprocessados está positivamente associado com indicadores antropométricos de obesidade e pressão arterial sistólica e diastólica em crianças em idade escolar. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como que a gente fez esse estudo. Então, ele é um estudo com delineamento transversal. Nós avaliamos crianças de 7 a 10 anos de idade, de 5 escolas da rede municipal do município de Vitória de Santo Antão, no período de no período de setembro de 2018 a novembro de 2019. Então, nós avaliamos nesse tempo 164 crianças. Essas crianças que foram inclusas no estudo, elas precisariam estar matriculadas nessas escolas e também na faixa etária pré-estabelecida. Nós excluímos do estudo as crianças que apresentavam algum distúrbio psicológico ou comportamental, que apresentasse alguma incapacidade física de realizar as medidas antropométricas, que estivessem em uso de medicamentos ou condição patológica que comprometesse a ingestão alimentar, o estado nutricional ou a pressão arterial, e as meninas que apresentavam menarca precoce. Então, esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e consideramos como indicadores antropométricos de obesidade o índice de massa corporal, a circunferência da cintura e também nós avaliamos a relação cintura-estatura dessa criança. Então, as fotos que vocês estão vendo aqui são as fotos do próprio projeto, certo? E todas essas crianças, elas participaram, né, faziam parte do projeto de extensão Crescer com Saúde em Vitória de Santo Antão. Nós realizamos também a avaliação da pressão arterial dessas crianças, seguindo os protocolos nacionais e internacionais, e fizemos também a avaliação do consumo alimentar dessas crianças, a partir de 3 recordatórios alimentares de 24 horas, onde essas crianças responderam em dias não consecutivos, sendo 2 dias da semana e 1 dia do final de semana. E durante a condução dessa entrevista, para a gente diminuir o risco do subrelato, a gente utilizou um método que se chama método de múltiplos passos, que consiste em 5 etapas, justamente para ajudar essa criança a relembrar o que foi consumido no dia anterior. E também utilizamos um álbum fotográfico de alimentos, que foi realizado pela nossa equipe de pesquisa também. E assim estimamos a ingestão alimentar dessa criança a partir do software específico, né, para avaliação do consumo alimentar, que continha as tabelas da composição nutricional dos alimentos, a TACO, e também quando esses alimentos eles não estavam inclusos nesse software, a gente avaliava os rótulos nutricionais, então principalmente aí os alimentos ultraprocessados, né, que não tinha nesse programa, a gente fazia a análise do rótulo nutricional, para ver a composição dos nutrientes. Então, todos esses alimentos que foram relatados por essas crianças, nós dividimos em grupos de acordo com a classificação nova que consta lá no Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, dividimos esses alimentos em 3 grupos. O grupo in natura e minimamente processados, o grupo de ingredientes culinários e alimentos processados. Então, para fins de análise, nós juntamos esses 2 grupos. E, por fim, o grupo dos alimentos ultraprocessados. Então, aqui tem uma imagenzinha de forma lúdica para vocês verem essa questão do processamento dos alimentos. Então, aqui a gente tem o milho, né, na sua forma in natura, minimamente processada, processada e ultraprocessado, que justamente seria o salgadinho, né? E a partir dessa divisão, nós calculamos a ingestão calórica total de cada criança e o percentual de contribuição calórica de cada grupo alimentar desse. E aí nós fizemos o controle de qualidade da informação também
Então, para a gente se assegurar da confiabilidade de todas as análises que nós fizemos. Então, esse controle de qualidade da informação se deu a partir de 4 etapas. Então, inicialmente, nós nos reunimos entre as equipes, né, apresentamos todos os protocolos metodológicos, treinamos a equipe de pesquisa, fizemos o teste em um grupo de crianças e, por fim, medimos a confiabilidade desses resultados a partir do coeficiente de correlação entre a classe, que ele precisa estar o mais próximo de 1. Então, a gente fez o controle de qualidade para a medida de altura, circunferência da cintura, a pressão arterial sistólica, diastólica e também da ingestão calórica total. E especificamente sobre o controle de qualidade da informação do consumo alimentar dessas crianças, nós conseguimos, né, entrevistar alguns pais e comparamos o que o pai relatou e o que a criança relatou. Então, o coeficiente de correlação entre a classe da ingestão calórica total foi esse daqui de 0,847. Fizemos a análise estatística, então seguimos todos aqueles procedimentos de avaliar o padrão de normalidade da amostra, fizemos a descrição dos dados, né, de acordo com esse padrão de normalidade, e para a gente avaliar essa associação do consumo alimentar com os indicadores antropométricos de obesidade e pressão arterial, nós utilizamos a análise de regressão linear múltipla, que foi ajustada pelo sexo, idade, ingestão calórica e pela circunferência da cintura dessas crianças. Com relação ao plano amostral do estudo, nós fizemos um cálculo a posteriori para ver o poder estatístico da amostra. E aí, a análise, ela resultou no poder satisfatório, que foi acima de 80%, considerando a amostra de 164 crianças. Então, com relação aos principais resultados que nós encontramos, né, nessas crianças do município de Vitória de Santo Antão. Então, nós tivemos a maior parte das crianças do sexo feminino, com a idade mediana de 8,75, e alguns resultados que chamaram a atenção nessas características gerais dos escolares foi justamente com relação a esses fatores de risco cardiovascular. Então, nós observamos que a soma do sobrepeso e a obesidade resultou aí em 48,8% dessas crianças, além de observar aqui que 28% apresentavam obesidade abdominal, avaliada pela circunferência da cintura, e 35,4% avaliado pela relação cintura-estatura. Então, a gente vê um resultado que chama bastante atenção, porque nós sabemos que, se não intervirmos, né, de forma precoce, essas crianças têm um risco aumentado de se tornar adultos com a obesidade. E aí nós já sabemos todas as implicações que esse quadro de obesidade traz para a saúde da população. Com relação à pressão arterial, nós vimos que 10,9% dessas crianças já apresentavam a pressão arterial alterada, que inclui aí um quadro de pré-hipertensão somado ao quadro de hipertensão. Então, vejam que doenças que a gente via com mais frequência, né, na população adulta e idosa, a gente já consegue perceber em fases iniciais da vida, e especificamente no município de Vitória de Santo Antão, é um município que é marcado pela transição nutricional, né, sendo observado aí o aumento da obesidade. Então, nós temos um estudo que foi realizado anterior ao nosso, também com essa população de 7 a 10 anos, dentro do projeto Crescer com Saúde, que observaram uma frequência de obesidade bem menor do que nós observamos no ano passado. Com relação às características do consumo alimentar, então, nós observamos que 45% das calorias ingeridas, né, diariamente por essas crianças vinham de alimentos in natura ou minimamente processados, o que foi bom, né, mostrando essa cultura alimentar que nós temos. Então, os alimentos desse grupo que mais contribuíram foram a carne bovina, o de porco, o macarrão e o arroz e o feijão. Cerca de 10% dessas calorias vinham dos ingredientes culinários e alimentos processados. Então, o principal alimento processado consumido foi o pão.
Mas, em contrapartida, nós vimos que cerca de 43,7% das calorias ingeridas por essas crianças vinham dos alimentos ultraprocessados. Isso representa cerca de 1/3 das calorias totais que essas crianças consomem. Os alimentos mais consumidos foram biscoitos doces e bolos, salgadinhos, pipocas, embutidos e os doces. Essa tabela, a quarta tabela do estudo, ela traz as avaliações da associação entre a contribuição calórica dos alimentos, de acordo com o grau de processamento, e os indicadores antropométricos de obesidade e pressão arterial. Nós não encontramos associação entre os alimentos ultraprocessados com esses indicadores de obesidade e pressão arterial, que foi a nossa hipótese, mas encontramos um resultado bastante interessante, uma associação inversa entre o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados e a pressão arterial diastólica. O que é que isso quer dizer? Nós vimos que, para cada aumento de 10% na contribuição calórica vindo desses alimentos in natura ou minimamente processados, houve uma redução de 0,96 na pressão arterial diastólica dessas crianças. E aí eu vou mostrar para vocês de que forma a gente pode explicar essas observações. Então, como explicar esse percentual, né, de contribuição calórica proveniente dos alimentos ultraprocessados? Então, a literatura traz que vários fatores estão envolvidos nesse consumo pelas crianças. Então, a gente tem a renda familiar, então, o baixo poder aquisitivo, ele está relacionado ao consumo dos alimentos ultraprocessados por essa família, a escolaridade materna, então, o município de Vitória de Santo Antão, ele tem um índice médio para educação. A idade da criança também influencia nesse consumo de alimentos ultraprocessados. Então, fisiologicamente, crianças em idade escolar, que foi justamente a fase que avaliamos, que é de 7 a 10 anos de idade, quando chegam nessa fase, elas têm uma preferência maior por alimentos que são mais calóricos, porque elas estão próximas aí do estirão do crescimento. Então, elas consomem esses alimentos para poupar energia para essa próxima fase da vida. A disponibilidade e acessibilidade desses alimentos no entorno e dentro da escola já foi comprovado que influencia nesse consumo de alimentos ultraprocessados. Então, ao longo desses 2 anos, né, a campo, nós percebemos que os pontos de comercialização de alimentos ultraprocessados em torno da escola era bastante grande. Então, isso poderia estar influenciando aí no consumo de ultraprocessados. A publicidade é também um fator que influencia esse consumo. Então, a gente vê que o marketing, ele é bastante forte, né, bastante pesado com relação ao consumo de ultraprocessados, principalmente voltado para o público infantil. Então, a gente tem grandes avanços em outros países na regulamentação da publicidade infantil, e o Brasil, ele tem muito a avançar nessa questão. O preço dos alimentos também influencia, então, esses alimentos ultraprocessados, eles são fabricados realmente para serem acessíveis à população, e estudar esse consumo de alimentos ultraprocessados na infância é importante, porque nós temos evidências de que esses hábitos alimentares que são desenvolvidos na infância, sejam eles hábitos saudáveis ou não, eles podem permanecer até a idade adulta dessa criança. E como explicar a ausência de associação dos alimentos ultraprocessados com o indicador de obesidade e de pressão arterial? O primeiro ponto, né, que nós pesquisadores levantamos é a idade das crianças, então pode ter sido um tempo curto com o consumo de alimentos ultraprocessados, né, sendo insuficiente para causar alterações metabólicas nessas crianças, mas é possível que esses desfechos apareçam na próxima fase do ciclo da vida. Então, a gente viu lá na introdução um estudo longitudinal que acompanhou crianças, né, o consumo na fase pré-escolar,
E o que é que esse consumo causou? Causou na próxima fase da vida, e vimos o aumento da circunferência da cintura, alterações nas gorduras. Então, é possível que esses desfechos apareçam, né, na próxima fase do ciclo da vida. E a gente sabe que a etiologia da obesidade e da hipertensão, ela é multifatorial. Então, nesse estudo especificamente, alguns fatores nós não avaliamos, como a ocorrência de obesidade e hipertensão na família, o fator atividade física, sendo que nós não podemos deixar de lado, né, os estudos que mostram os impactos negativos do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde cardiovascular das crianças e também na qualidade nutricional da dieta. E para explicar a associação, né, que nós não esperávamos encontrar, mas encontramos, que foi a associação com a contribuição calórica dos alimentos in natura e minimamente processados com a pressão arterial diastólica, a gente não tem na literatura os mecanismos que podem explicar esses efeitos dos alimentos in natura ou minimamente processados na pressão arterial dessas crianças. Mas esses efeitos podem ser secundários à diminuição dos fatores de risco para elevação da pressão arterial, como, por exemplo, a diminuição do risco do excesso de peso, né? Porque a gente sabe que o indivíduo na condição de obesidade, ele apresenta um risco maior para desenvolver a hipertensão, porque está ali havendo desequilíbrio das adipocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, ativação aí do sistema nervoso simpático desse indivíduo, redução também das dislipidemias, e a gente pode relacionar esse resultado principalmente à composição nutricional dos alimentos in natura ou minimamente processados. A gente sabe que, diferente dos alimentos ultraprocessados, esse grupo alimentar ele é baixo, né, em densidade calórica, apresenta baixo nível de sódio e são ricos em proteínas e fibras. E aí, na literatura, a gente já observa os benefícios das fibras para a saúde cardiovascular, diminuindo aí o colesterol, favorecendo a saúde vascular, né, da população. E com relação ao sódio, especificamente em crianças, né, o envolvimento do sódio com a hipertensão arterial é um pouco discutido. Então tem estudos que mostram que o sódio ele pode favorecer o desenvolvimento da hipertensão em crianças, outros dizem que não encontraram essa associação, mas possivelmente esse sódio ele está envolvido aí com o desenvolvimento da hipertensão arterial, favorecendo o aumento de substâncias que são vasoconstritoras. Então, essa composição nutricional dos alimentos in natura ou minimamente processados poderia explicar a associação que nós observamos no estudo. E aí eu trouxe para vocês dois estudos, né, que vêm fortalecer essas explicações. Então, esse primeiro estudo, ele foi o primeiro ensaio clínico randomizado, controlado, que verificou especificamente o que uma dieta rica em alimentos ultraprocessados e uma dieta rica em alimentos não processados poderia causar com relação ao aumento do ganho de peso, à ingestão calórica e também nos componentes que vão mediar aí essas respostas de fome e saciedade. E o estudo viu que após 2 semanas, né, com alimentação não processada, houve uma diminuição significativa do hormônio da fome, que foi a grelina, e um aumento do hormônio inibidor do apetite. Então, esse estudo, apesar de ter sido realizado apenas com 20 indivíduos adultos, ele mostra que uma dieta não processada, ela tem um maior poder de saciedade, né? E com isso pode contribuir para a diminuição do consumo energético e do ganho de peso, que entra lá na explicação que eu falei anteriormente a vocês, desse grupo alimentar, está aí de forma indireta, contribuindo para a redução do risco da hipertensão arterial. E esse outro estudo, ele vem mostrar, ele fez uma análise, na verdade, com relação à resposta glicêmica e o potencial de saciedade de 98 alimentos prontos para o consumo. Então, ele viu que quanto mais a comida ela é processada,
menor o potencial de saciedade, certo? E quanto mais a comida é processada, maior será a resposta glicêmica, que entra na explicação anterior que eu dei a vocês também. Então, o estudo, né, ele traz, assim como todos os outros, algumas limitações e pontos fortes. Então, algumas limitações do nosso estudo é o seu desenho transversal, né, que impossibilita a gente fazer essa relação de causalidade, a ausência de informações socioeconômicas de nível de atividade física, como eu havia falado para vocês, as crianças terem respondido esse questionário, né, o recordatório de 24 horas, pode ter levado a alguma limitação dessas respostas. Contudo, nós fizemos o controle de qualidade da informação desses recordatórios, como eu havia falado lá na parte da metodologia. O N amostral pequeno, de 164 crianças, então a gente precisa ter cautela ao tomar as conclusões do estudo. Em contrapartida, nós tivemos um poder estatístico acima de 80%. Os pontos fortes é que esse foi o primeiro estudo, né, avaliando a influência do grau de processamento dos alimentos nos indicadores antropométricos de obesidade e pressão arterial no interior de Pernambuco. Usamos 3 recordatórios alimentares de 24 horas para a gente conseguir pegar um repertório maior alimentar dessas crianças. E como conclusão, nós vimos que os alimentos in natura ou minimamente processados foi inversamente associado à pressão arterial diastólica. Vimos também que a contribuição calórica dos alimentos ultraprocessados foi expressiva na alimentação infantil. E esses resultados, eles se tornam importantes porque podem subsidiar estratégias de nutrição e saúde, principalmente focando aí nas estratégias, incentivando o aumento do consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, visando a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial de crianças em idade escolar. Então, para finalizar, eu trago os meus agradecimentos à equipe de pesquisadores, né, que participaram da elaboração desse estudo. Então, aqui a minha orientadora e co-orientadora, a professora Alice e a professora Willa, os estudantes de mestrado que agora estão fazendo o doutorado, né, que também participaram, todos os estudantes de iniciação científica que também contribuíram para a pesquisa, a professora Carol, e também agradecer as crianças que participaram do estudo e as diretoras que sempre foram bem receptivas com a gente lá nas escolas, e também as instituições de fomento. Obrigada.